Viajei 12 horas para ver o nascimento do meu neto. No hospital, meu filho me disse: "Mãe, minha esposa só quer a família dela aqui." E acrescentou: "Não insista, ela nunca gostou de você." Fui embora em silêncio. 3 dias depois, a maternidade me ligou. "Senhora, faltam 10.000 do parto." Respirei fundo e disse somente: "Eu estava na cozinha preparando um caldo de mandioca quando o telefone tocou." Era terça-feira, 3 da tarde, e o sol entrava pela janela, iluminando a panela velha de pressão que minha mãe me deu quando casei. 42 anos depois, aquela panela ainda funcionava, diferente de outras coisas na minha vida. "Dona Helena?" A voz do outro lado era formal, fria. "Aqui é da contabilidade da Maternidade Santa Cruz. A senhora é mãe de Rodrigo Cardoso Mendes?" Meu coração deu um pulo. Pensei imediatamente no bebê, no meu neto que havia nascido há 3 dias e que eu ainda não tinha o direito de conhecer. "Sou sim. Aconteceu alguma coisa?" "Não, senhora. Todos estão bem. É sobre a conta do parto. Há um saldo devedor de R$ 10.400 e a senhora consta como responsável financeira nos documentos." Deixei a colher cair na pia. O barulho ecoou pela casa vazia. "Como assim eu consto? Deve haver um engano." A mulher suspirou do outro lado, como se tivesse essa conversa 10 vezes por dia. "Segundo nosso sistema, a senhora assinou o termo de responsabilidade solidária quando seu filho deu entrada aqui. Precisamos regularizar essa pendência. Caso contrário, a alta da mãe e do bebê fica suspensa." Se você quer descobrir como uma mãe que foi expulsa do hospital na hora mais importante acabou sendo responsabilizada por uma dívida que nem sabia que existia, inscreva-se no canal. Essas histórias mostram que a manipulação familiar tem limites e consequências. Minha mão tremeu quando desliguei. Olhei ao redor da minha cozinha simples, para as paredes que precisavam de pintura, para a geladeira que fazia barulho à noite. Eu era viúva há 7 anos. Minha aposentadoria era de R$ 2.300 e alguém tinha colocado meu nome em uma dívida de mais de 10.000. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era saber que 3 dias antes, quando cheguei naquele hospital depois de 12 horas de viagem, meu único filho tinha olhado nos meus olhos e dito que eu não era bem-vinda. Que Giovanna, minha nora, nunca gostou de mim. Que eu devia ir embora e não insistir. E agora, com o bebê já nascido e a família dela toda comemorando, alguém se lembrou que eu existia. Não para me mostrar o rosto do meu neto, não para pedir desculpas pela humilhação, mas para cobrar uma conta que eu nem sabia que tinha assinado. Sentei na cadeira da mesa, aquela de madeira que range quando alguém se move muito rápido. Fechei os olhos e respirei fundo 3 vezes, como meu falecido marido costumava fazer quando estava nervoso. "Conta até 10, Helena", ele dizia. "Depois você pensa com a cabeça fria." Só que dessa vez, a frieza não veio. Veio foi uma memória. 6 meses antes, Rodrigo tinha aparecido aqui em casa com uns papéis na mão. "Mãe, só precisa assinar aqui e aqui. É pra gente conseguir um desconto no plano da maternidade. Eles pedem um responsável adicional, mas é só protocolo." Eu perguntei se podia ler com calma. Ele ficou impaciente. "Mãe, a Giovanna está me esperando. É só uma formalidade." Assinei. E naquele momento, sentada na minha cozinha com o caldo transbordando na panela, eu entendi que tinha sido feita de tola. Não pela primeira vez, mas com certeza seria a última. Peguei minha bolsa, procurei o cartão amassado que a doutora Silvia me deu há 2 anos, quando ela me ajudou com a documentação da aposentadoria. Ela era advogada, vizinha da minha cunhada e tinha dito: "Se um dia precisar de ajuda, Helena, me liga." Disquei o número. Ela atendeu no 3º toque. "Doutora Silvia, aqui é a Helena. Desculpa incomodar, mas acho que fui usada e preciso saber como sair dessa." Enquanto esperava a doutora Silvia me retornar com informações, voltei àquela manhã de sábado. A manhã que deveria ter sido a mais feliz da minha vida. Eram 4:30 da madrugada quando tranquei o portão de casa. A rua estava deserta,
só o cachorro do seu Mário latindo longe. Peguei o táxi até a rodoviária com uma mala pequena e uma sacola de pano que pertenceu à minha mãe. Dentro dela, embrulhado em papel de seda cor de pêssego, estava o relicário. Não era qualquer relicário. Era de ouro branco, delicado, com detalhes em filigrana que minha bisavó trouxe de Portugal em 1938. Dentro dele, 2 fotos minúsculas. Uma da minha avó ainda criança, outra da minha mãe, no dia do casamento. Valia R$ 8.500, segundo o avaliador da joalheria, mas para mim não tinha preço. Era história de família. Era herança feminina, passada de mãe para filha há 4 gerações. E eu ia dar para Giovanna, para que ela entregasse um dia ao meu neto. Para que ele soubesse de onde veio, quem foram as mulheres fortes da nossa linhagem. O ônibus saiu às 5h15. 12 horas de viagem. Parei para almoçar numa cidade que não lembro o nome. Comi um bauru requentado e tomei café aguado. Voltei para o ônibus com dor nas costas e o coração acelerado. Rodrigo tinha mandado mensagem. Mãe, estamos no hospital. Trabalho de parto começou. Vem logo. Cheguei em Goiânia às 5h40 da tarde. O calor era insuportável. O tipo de calor que gruda na pele e não sai nem com banho. Peguei outro táxi, gastei R$ 38 do hospital até o hospital. A maternidade Santa Cruz era enorme, moderna, com jardim na entrada e vidros espelhados. Nada a ver com a Santa Casa onde eu tive o Rodrigo, onde o corredor cheirava a desinfetante barato e as enfermeiras gritavam de cansaço. Entrei no saguão segurando firme a sacola de pano. Meu cabelo estava desarrumado da viagem, minha blusa de algodão amassada, mas eu não me importava. Ia conhecer meu neto, ia abraçar meu filho, ia entregar aquele relicário e dizer: agora vocês são história também. Perguntei na recepção. A moça conferiu no computador e me deu um crachá de visitante. Quarto 312, terceiro andar, ala premium. Subi de elevador, as pernas tremendo, não de cansaço, de expectativa pura. O corredor do terceiro andar era silencioso, com carpete bege e quadros abstratos nas paredes. Tudo muito diferente do hospital onde eu trabalhei 20 anos como auxiliar de limpeza, onde o chão era sempre molhado e o barulho nunca parava. Encontrei o quarto 312. A porta estava entreaberta. Ouvi vozes lá dentro, risadas. Respirei fundo e empurrei a porta devagar. Giovanna estava na cama, recostada com o bebê nos braços enrolado numa manta cor de marfim. Em volta dela, 6 pessoas. A mãe dela, o pai, 2 irmãs, a avó, um cunhado, todos inclinados sobre o berço tirando foto, falando alto. Rodrigo estava ao lado da cama, sorrindo, com a mão no ombro da esposa. Ninguém me viu entrar. Oi, eu disse. Minha voz saiu baixa demais. Oi, repeti mais alto. Todos viraram ao mesmo tempo. O silêncio cortou a sala como uma faca. Rodrigo piscou, como se tivesse visto um fantasma. Mãe, você já chegou? Cheguei agora. Vim direto da rodoviária. Dei 2 passos para frente, tentando ver o bebê. Posso ver meu neto? Giovanna apertou o bebê contra o peito. Seu rosto, que eu sempre achei bonito de um jeito frio, ficou duro. Rodrigo, ela disse sem olhar para mim, resolve isso. Meu filho saiu de perto da cama e veio até mim. Segurou meu braço e me puxou para o corredor. A porta do quarto se fechou atrás de nós. Não completamente. Ficou uma fresta por onde eu ainda podia ouvir as risadas recomeçando lá dentro. Mãe, você não deveria ter vindo. Como assim? Você me mandou mensagem dizendo para vir. Eu sei, mas... Olha, a Giovanna está muito cansada. Ela só quer a família dela aqui agora. Olhei nos olhos do meu filho. Olhos cor de mel que herdou do pai. Olhos que brilhavam quando ele era pequeno e eu chegava do trabalho com um picolé escondido na bolsa. Rodrigo, eu sou família, sou sua mãe, sou a avó desse bebê. Ele desviou o olhar. Mãe, não insiste. Ela nunca gostou muito de você. Isso não é novidade.
As palavras entraram no meu peito devagar, uma a uma, como pregos sendo martelados. Não a informação em si. Eu já sabia que Giovanna não gostava de mim, mas ouvir isso do meu filho, depois de 12 horas de viagem, com o relicário da bisavó pesando na bolsa. Foi outra coisa. Entendo, falei. Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu. Eu vou embora então. Mãe. Não, tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Virei as costas e comecei a andar pelo corredor. Ele não me seguiu. Não me chamou. Quando cheguei ao elevador e apertei o botão, olhei para trás uma última vez. Rodrigo tinha voltado para o quarto. A porta estava fechada. Desci aquele elevador de vidro vendo a cidade acender suas luzes. Atravessei o saguão, devolvi o crachá. A mesma moça da recepção perguntou: "Tudo bem, senhora?" Eu só acenei e saí. Sentei num banco de praça em frente ao hospital. Abri a sacola de pano e segurei o relicário embrulhado. Não cheguei a tirá-lo do papel. Não precisava. Conhecia cada detalhe de cor. Fiquei ali 2 horas até conseguir o ônibus de volta. Quando finalmente entrei naquele ônibus noturno, coloquei a sacola no colo e encostei a cabeça na janela fria. Não chorei. Não ali. Choro precisa de testemunha ou de solidão completa. E aquele ônibus cheio de estranhos não era nem uma coisa nem outra. Mas algo dentro de mim quebrou naquela noite. Não com barulho, com silêncio. E 3 dias depois, quando aquele telefone tocou cobrando R$ 10.000, eu entendi que não tinha sido só meu coração que se despedaçou. Tinha sido minha ilusão de que ainda havia dignidade naquela relação. A doutora Silvia chegou na minha casa na quinta-feira. Trouxe uma pasta de documentos e um caderno. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu tinha recebido aquele telefonema maldito. Helena, me conta tudo desde o começo. Quando você conheceu essa nora? Servi café e respirei fundo. A história de Giovanna era longa, e cada capítulo doía de um jeito diferente. Conheci ela há 4 anos, num churrasco na casa da minha cunhada. Rodrigo chegou com ela pendurada no braço, toda sorridente, cabelo liso impecável, roupa cara. Ela trabalhava como gerente de loja, ganhava bem, falava bonito, parecia perfeita demais. Mãe, essa é a Giovanna, Rodrigo disse com aquele brilho bobo nos olhos. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos rápidos, me chamou de Dona Helena e passou o resto da tarde conversando com todo mundo, menos comigo. Mas fazia isso de um jeito inteligente. Não era grosseria óbvia, era exclusão sutil. Virava o corpo levemente quando eu chegava perto. Mudava de assunto quando eu comentava alguma coisa. Ria alto de piadas dos outros, mas quando eu tentava participar, seu sorriso murchava. No começo, achei que era timidez. Depois, que era diferença de mundos. Ela tinha faculdade. Eu tinha só o ensino médio completo aos 40 anos. Ela viajava para a praia todo verão, eu mal saía da cidade. Mas não era sobre isso. Era sobre poder. Giovanna percebeu desde o primeiro dia que Rodrigo me amava. E pessoas como ela não dividem território. Então começou o trabalho de formiguinha, corroendo nossa relação tijolo por tijolo. Primeiro foram os almoços de domingo. Eu fazia a comida que Rodrigo adorava desde pequeno. Frango com quiabo, arroz soltinho, farofa com bacon. Ele vinha todo domingo religiosamente. Até que Giovanna começou a marcar programas sem querer no mesmo horário. Um aniversário, um almoço com os pais dela, uma promoção imperdível no shopping. Mãe, a gente não vai poder ir hoje, mas semana que vem a gente compensa. Só que semana que vem nunca chegava. Depois foram as datas especiais. No meu aniversário de 63 anos, Rodrigo ligou às 10 da noite. Desculpa, mãe, a Giovanna passou mal. Foi uma correria hoje. Descobri depois, pela minha cunhada, que eles tinham ido jantar fora. Ela não tinha passado mal. Ela só não quis que ele me visitasse. Você tem certeza disso? A doutora Silvia perguntou, anotando no caderno. Absoluta. E tem mais. Contei do dia que levei um bolo de cenoura na casa deles. Era a receita da minha mãe, com cobertura de chocolate que derretia na boca.
Rodrigo comeu 3 pedaços e elogiou. Giovanna agradeceu com um sorriso que não chegou nos olhos. Uma semana depois, minha cunhada me contou. Helena, a Giovanna comentou que seu bolo estava muito pesado, que tinha muito açúcar, que ela jogou metade fora porque estavam tentando comer mais saudável. Cada comentário era uma agulhada pequena. Sozinhos pareciam bobagem. Juntos, formavam um tecido de desprezo. Mas o pior foi quando eles casaram, 2 anos atrás. Eu tinha guardado 15 mil reais em 5 anos. Dinheiro da aposentadoria, da venda de umas joias antigas, de fazer crochê para fora, 15 mil reais para ajudar meu filho no casamento. Giovanna aceitou o dinheiro com um obrigada seco. Não me deixou opinar em nada, nem a cor das flores, nem o sabor do bolo. No dia do casamento, fui a última pessoa que Rodrigo cumprimentou antes de entrar na igreja. Sentei na terceira fileira enquanto a família dela ocupou as 2 primeiras inteiras. Na festa, descobri que minha mesa era a mais distante da mesa dos noivos, perto do banheiro, onde o barulho da música estourava o tímpano. A mãe de Giovanna, porém, sentou ao lado deles o tempo todo. E você engoliu tudo isso? A doutora Silvia perguntou sem julgamento na voz. Só curiosidade profissional. Engoli porque era meu filho, doutora. A gente engole muita coisa quando ama. Mas cada coisa engolida foi se acumulando no meu estômago como pedra. E quando aquele telefone tocou cobrando 10 mil reais, quando entendi que fui expulsa do hospital, mas mantida como fiadora, todas aquelas pedras subiram de volta. Não como dor, como raiva. Agora me mostra todos os papéis que você assinou, a doutora Silvia disse, abrindo a pasta. Porque eu tenho um pressentimento de que essa dívida é só a ponta do iceberg. E, pela primeira vez em 4 anos, senti que alguém estava do meu lado. A doutora Silvia separou os documentos na mesa e olhou para mim com aquela expressão que advogado faz quando vai dar notícia ruim. Helena, antes de falar dos papéis, preciso te perguntar. Quando foi que seu filho mudou? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei olhando para o café esfriando na xícara, procurando o momento exato, porque Rodrigo nem sempre foi assim. Nem sempre foi o homem que me expulsou de um corredor de hospital. Rodrigo foi meu milagre. Engravidei aos 39 anos depois de 8 anos tentando. Quando ele nasceu, pequeno demais, 5 dias na UTI neonatal, fiz promessa para todos os santos. E ele cresceu forte, sorridente, grudado em mim. Era daquelas crianças que abraça a mãe na frente dos amigos sem vergonha nenhuma. Quando o pai dele morreu, Rodrigo tinha 23 anos. Ele trancou a faculdade de administração, arrumou emprego num escritório de contabilidade e me disse: Mãe, agora eu cuido da senhora. Pagou conta de luz atrasada, comprou remédio para o meu colesterol, consertou o chuveiro que vivia queimando. Mas aí veio Giovanna. A mudança não foi de um dia para o outro. Foi tipo ferrugem, sabe? Começa num cantinho, quase invisível, e quando você percebe, já comeu o metal inteiro. No primeiro ano de namoro, Rodrigo ainda vinha em casa 2, 3 vezes por semana. Sentava nessa mesma cadeira, comia 2 travessas de comida, me contava dos problemas no trabalho. Eu dava conselho, ele ouvia. Éramos time. No segundo ano, as visitas caíram para 1 por semana, e ele começou a questionar coisas que nunca questionou. Mãe, a senhora não acha essa casa muito grande para morar sozinha? Não pensa em vender? Sendo que a casa tinha 3 cômodos minúsculos e ele sabia que era tudo que eu tinha. Foi ideia da Giovanna? Eu perguntei na época. Ele desviou o olhar. A gente só se preocupa com a senhora. Preocupação. Essa palavra virou código para queremos que você faça o que a gente quer. No terceiro ano, quando noivaram, as conversas ficaram diferentes. Rodrigo passou a falar no plural. A gente acha que, a gente decidiu que, a gente prefere assim. Como se ele tivesse sido apagado e substituído por uma versão diluída dele mesmo. Lembro de uma tarde específica. Ele tinha vindo buscar umas caixas de coisas antigas dele. Encontrou um caderno da 5ª série com desenhos dele e um texto. Minha mãe é a mulher mais corajosa do mundo. Mostrei para ele.
Lembra quando escreveu isso? Rodrigo olhou para o caderno, para o meu rosto, de volta para o caderno. Por um segundo, vi meu filho de verdade ali. Os olhos marejaram. Mas aí o telefone dele tocou. Era Giovanna. Ele atendeu na hora. Oi, amor, tô na casa da minha mãe. Não, só pegando umas caixas. Tá, tô indo. Desligou e me olhou apressado. Tenho que ir, mãe. A Giovanna precisa de mim no mercado. Deixou o caderno na mesa. Nunca mais tocou no assunto. A doutora Silvia escutou tudo anotando detalhes. Você percebe que isso é alienação afetiva, né? Ela isolou ele da família para ter controle total. Eu percebi tarde demais, admiti. Mas, doutora, a culpa não é só dela. Rodrigo escolheu. Ele é adulto, ele tinha voz. E usou essa voz para me mandar embora de um hospital. Pessoas manipuladas fazem escolhas ruins, Helena. Não estou dizendo que ele é inocente. Mas preciso que você entenda o contexto para a gente saber como agir. Peguei uma foto antiga da geladeira. Rodrigo, com 7 anos, abraçado em mim, os dois rindo na pracinha. Aquele menino teria morrido de vergonha do homem que ele virou. Sabe o que dói mais, doutora? Não é nem a rejeição. É saber que criei um filho forte, bom, honesto, e ver que ele abriu mão de tudo isso para agradar uma mulher que só quer sugar nossa família. A doutora Silvia fechou o caderno. Então vamos mostrar para ele o preço dessa escolha, porque quando a conta financeira chegar, junto com a conta emocional, seu filho vai precisar decidir. Ele quer ser marido capacho ou quer voltar a ser homem de verdade? E naquele momento percebi, salvar a mim mesma talvez fosse a única forma de salvar meu filho também. A doutora Silvia espalhou 6 documentos na mesa. Cada um era uma bomba relógio que eu tinha assinado sem saber. Helena, me diz uma coisa. Você lembra de assinar algum papel além daquele do desconto da maternidade? Forcei a memória. Nos últimos 2 anos, Rodrigo tinha aparecido aqui algumas vezes com papéis. Sempre com pressa, sempre dizendo que era protocolo, formalidade, burocracia sem importância. Acho que 3 ou 4 vezes? Foram 6, ela disse, batendo o dedo em cada documento. E nenhuma delas era sem importância. O primeiro papel era o tal termo de responsabilidade solidária da maternidade. Só que não era um plano comum, não. Era o pacote Premium VIP, com suíte, acompanhamento 24 horas, pediatra particular, fotógrafo profissional. Valor total, R$35 mil. 35 mil? Minha voz saiu esganiçada. Mas o Rodrigo disse que era um plano normal. Normal seria 15, 20 mil no máximo. Eles contrataram o mais caro da maternidade, Helena. E colocaram você como avalista principal. Senti meu estômago revirar. A doutora Silvia continuou, mostrando o segundo documento. Esse aqui é um cartão de crédito adicional. Você autorizou a emissão no seu CPF, com limite de R$8 mil. Olha o extrato. Foi usado até o último centavo. Roupas, restaurantes, uma TV de R$5 mil. Eu nunca vi esse cartão na minha vida. Porque ficou com eles. Mas a fatura vem no seu nome. O terceiro papel era um empréstimo consignado. R$10 mil que eu teoricamente tinha pedido, descontados direto da minha aposentadoria por 36 meses. Parcelas de R$420 que eu nem sabia que existiam. Espera, falei, a cabeça rodando. Como assim desconto na aposentadoria? Eu recebo o valor certinho todo mês. A doutora Silvia suspirou. Você recebe na conta ou eles depositam para você? Meu sangue gelou. Há 1 ano, Rodrigo tinha insistido para facilitar minha vida. Disse que minha aposentadoria cairia na conta dele e ele transferia para mim. Assim eu não precisava ir no banco, não arriscava ser assaltada. Eu achei que era cuidado. Eles estão depositando o valor já descontado, Helena. Você nunca percebeu porque não vê o demonstrativo original. As lágrimas vieram sem pedir licença, não de tristeza, de humilhação. Quer dizer que há 1 ano eu estou pagando um empréstimo que nem fiz? Exatamente. E tem mais.
Os outros 3 documentos eram ainda piores. Um financiamento de móveis planejados para a casa deles, R$ 12.000 no meu CPF. Um consórcio de carro que eu teoricamente administraria, mas com as cotas em nome de Giovanna. E uma carta de fiança de aluguel. Eles tinham mudado para um apartamento mais caro e me colocaram como fiadora sem eu saber. No total, a doutora Silvia calculou na calculadora do celular. Você está comprometida em R$ 47.800, fora os juros que ainda vão vencer. R$ 47.000. Era mais de 2 anos da minha aposentadoria. Era o valor da minha casa. Era toda a economia que eu nunca tive porque sustentei filhos sozinha a vida inteira. Como eu fui tão burra, sussurrei. Você não foi burra, você foi mãe, e eles usaram isso contra você. A doutora Silvia juntou os papéis e me olhou firme. Agora me escuta bem. Você tem 2 opções. Ou paga tudo isso e morre pobre, endividada, sem dignidade. Ou a gente vai pra guerra. Guerra como? Processo por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. A gente remove você como avalista, prova que houve coação, mostra que você não tinha condições de assumir essas dívidas. E de quebra, a gente investiga a Giovanna. Porque mulher que faz isso uma vez, já fez antes. Olhei para minha cozinha velha, para o calendário de farmácia na parede, para a panela de pressão da minha mãe no fogão. Pensei em quantas vezes me curvei, engoli sapo, aceitei migalha. Pensei no corredor daquele hospital, nas costas do meu filho se afastando. Vamos para a guerra, falei. E dessa vez minha voz não tremeu nem um pouco. A doutora Silvia sorriu. Então prepara o coração, porque agora a gente vai descobrir quem realmente é Giovanna. E posso te garantir, o que vamos encontrar vai ser muito pior do que você imagina. A doutora Silvia me deu uma instrução clara antes de sair. Não atende ligação deles. Não responde mensagem. Não paga nada. Deixa a pressão subir. Enquanto isso, eu investigo. Os primeiros dias foram tortura. Rodrigo ligou 17 vezes. Mandou 23 mensagens. Mãe, a maternidade está cobrando. Mãe, preciso falar com a senhora. Mãe, por favor, atende. Eu olhava o celular vibrar em cima da mesa e não tocava. Cada toque era uma tentação, porque mãe é programada para atender filho. Mas eu estava aprendendo uma lição dolorosa. Às vezes, amar é deixar o outro se afogar nas próprias escolhas. Na 5ª ligação ignorada, veio mensagem da Giovanna. A primeira vez que ela me mandava mensagem diretamente em 4 anos. Dona Helena, precisamos conversar sobre a situação da maternidade. É urgente. Apaguei sem responder. No 7º dia de silêncio, a doutora Silvia voltou com uma pasta ainda mais gorda. Sentou na minha cozinha com cara de quem descobriu petróleo. Helena, você vai querer sentar para ouvir isso. Ela abriu a pasta e começou. Primeiro tinha ligado para uma amiga que trabalhava em cartório. Descobriu que Giovanna era casada antes. Casamento durou 2 anos. Acabou em divórcio litigioso com acusação de desvio de bens. O ex-marido dela entrou com processo dizendo que ela esvaziou a conta conjunta e ainda fez empréstimo no nome dele sem autorização. Exatamente o que fizeram com você. Meu estômago apertou. E o processo? Foi arquivado. Ela devolveu parte do dinheiro e ele desistiu da queixa. Mas o histórico tá lá. Segundo, a doutora Silvia conseguiu falar com a sogra de Giovanna, a mãe do ex-marido. Dona Carmen, 71 anos, viúva, morava em Anápolis. Essa mulher, Helena, ela chorou no telefone. Disse que Giovanna destruiu o filho dela. Endividou o rapaz, isolou ele da família e, quando não teve mais nada para tirar, arrumou motivo para separar. Mas tem mais, muito mais. A doutora Silvia puxou uma certidão de nascimento. Meu coração quase parou quando li. Gabriel Henrique Costa Almeida. Nascido em 15 de março de 2012. Mãe, Giovanna Cristina Costa. Giovanna tem um filho de 13 anos. A doutora Silvia disse devagar. De um relacionamento antes do casamento. O menino mora com a avó materna em Caldas Novas.
e ela manda pensão para ele todo mês. Rodrigo sabe disso? Pelo jeito não. Conversei com a avó do menino. Ela disse que Giovanna fez todo mundo jurar segredo quando começou a namorar seu filho. Disse que homem não aceita mulher com filho, que ia estragar o relacionamento. Senti uma raiva subir pelo peito. Ela escondeu um filho de 13 anos? Escondeu. E pior, usa dinheiro que vocês achavam que era para casa dela, para pagar pensão, escola particular, plano de saúde do garoto. A avó me mostrou comprovantes. Giovanna deposita R$ 1.200 por mês. R$ 1.200. Enquanto me enrolava pedindo empréstimo no meu nome, dizendo que estavam apertados, passando sufoco. Tem mais uma coisa, a doutora Silvia falou, e pelo tom eu sabia que era grave. A avó me contou que Giovanna já tentou registrar dívidas no nome da mãe dela também. A própria mãe cortou relação com ela há 2 anos. Foi por isso que no nascimento do seu neto só tinha a família do lado do pai dela. A mãe de Giovanna não fala mais com ela. Fechei os olhos. A sala girou. Seu filho casou com uma golpista profissional, Helena. E você foi só mais uma vítima na lista. Respirei fundo 3 vezes. Depois perguntei a única coisa que importava. O que a gente faz agora? A doutora Silvia sorriu do jeito que tubarão sorri antes de atacar. Agora a gente espera eles virem até você. E quando vierem, você vai estar gravando cada palavra. Porque a gente vai precisar de provas para destruir a narrativa dela. E se Rodrigo ficar do lado dela? Aí você vai ter que escolher entre salvar seu filho ou salvar a si mesma. Mas posso te dizer uma coisa. Se você se salvar primeiro, talvez ele acorde. Se você ceder agora, vocês 2 afundam juntos. Naquela noite, configurei o celular para gravar ligações. Deixei o aparelho sempre carregado, sempre por perto, porque eu sabia que eles viriam. Pessoas desesperadas sempre voltam, e quando voltassem, eu estaria pronta. Eles apareceram num domingo de manhã. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi o portão ranger. Olhei e era o carro do Rodrigo, estacionando na frente de casa. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Coloquei o regador no chão, limpei as mãos no avental e apertei o botão de gravar no celular que estava no bolso. A doutora Silvia tinha me ensinado. No Brasil, é legal gravar conversa quando você é parte dela. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Rodrigo estava com olheira roxa, barba por fazer, roupa amassada. Giovanna ao lado dele, de calça jeans branca e blusa de seda, maquiagem perfeita. Nem parecia que tinha tido bebê há 2 semanas. Mãe, precisamos conversar, Rodrigo falou. A voz dele saiu cansada. Podem entrar. Sentaram no sofá da sala. Eu peguei a cadeira de balanço que foi do meu pai, a única que sobrou da herança. Fiquei de frente para eles, em silêncio, esperando. Foi Giovanna quem começou. Dona Helena, a senhora está nos ignorando faz mais de 1 semana. Isso não é justo. Justo, repeti a palavra devagar. Interessante você falar em justiça. Rodrigo se inclinou para frente. Mãe, o hospital está ameaçando colocar nosso nome no SPC. A dívida está no seu CPF, mas isso afeta a gente também. A senhora precisa resolver. Resolver como, Rodrigo? Pagando R$ 10.000 que eu não tenho? A senhora tem a casa, Giovanna disse. E o jeito que ela falou, como se fosse óbvio, como se minha casa fosse reserva particular dela, me fez ranger os dentes. Minha casa? Pode fazer um empréstimo com garantia. Banco financia fácil para quem tem imóvel. Resolve a situação e a gente depois compensa a senhora. Depois compensa. Como se compensar fosse palavra no vocabulário dessa mulher. Giovanna, quantos anos você tem? Perguntei do nada. Ela piscou, confusa. 32. Por quê? E você, Rodrigo? Mãe, eu tenho 30. A senhora sabe. 30 anos, repeti. Idade de homem adulto, trabalhador, pai de família. Me explica uma coisa. Por que um casal de 30 anos, os 2 empregados, precisa que uma senhora de 65 anos aposentada resolva a dívida de parto?
Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Vocês ganhavam bem. Somando os 2 salários, era mais de 9 mil reais por mês. Não dava para guardar para o parto? Não dava para fazer um plano mais simples? Tinha que ser suíte VIP de 35 mil reais? A senhora não entende. Giovanna cortou, a voz subindo. Gravidez é momento especial. Eu merecia ter conforto. Merecia com dinheiro de quem? A senhora é avó. A avó ajuda. Ajudar é uma coisa. Ser usada é outra. Rodrigo se levantou. Mãe, para com isso. A gente veio aqui pedir ajuda, não ouvir sermão. Então deixa eu te contar uma coisa, filho. Levantei também, devagar, e fui até o aparador. Peguei a pasta que a doutora Silvia tinha deixado comigo. Esses aqui são todos os documentos que vocês me fizeram assinar. 6 no total. Sabe quanto dá a soma? Silêncio. 47.800 reais. Isso sem contar juros. Giovanna empalideceu. Só um pouco, mas eu notei. E sabe o que mais eu descobri? Olhei direto para ela. Descobri que você já fez isso antes, com o seu ex-marido. Esvaziou conta, fez empréstimo no nome dele e quando o circo pegou fogo, pulou fora. Quem te contou essas mentiras? Ela levantou, a voz estridente. Processo público não é mentira, Giovanna. Tá tudo registrado em cartório. Rodrigo olhou para a esposa. Do que ela tá falando? Bobagem. Essa velha tá inventando coisa para te virar contra mim. Velha. A máscara tinha caído. Não preciso inventar nada. Tenho documentos, tenho testemunhas e tenho uma advogada muito competente. Dei um passo para frente. Agora escuta bem, Giovanna. Eu não vou pagar essa dívida. Não vou fazer empréstimo. Não vou vender minha casa. Vocês são adultos. Vocês escolheram ter filho. Vocês escolheram maternidade cara. Então vocês pagam. Mas o nome tá no seu CPF, ela gritou. E isso vai ser investigado, porque colocar alguém como avalista sem explicar os valores é crime. Chama estelionato. Rodrigo sentou no sofá de novo, a cabeça nas mãos. Mãe, pelo amor de Deus. Rodrigo, olha para mim. Esperei ele levantar o rosto. Você me expulsou de um hospital. Me disse que sua esposa nunca gostou de mim. Me mandou embora depois de 12 horas de viagem. E agora quer que eu resolva a dívida de vocês? Lágrima escorreu no rosto dele. Mas eu não podia amolecer. Vocês saem da minha casa agora e não voltam até estarem prontos para me pedir perdão de verdade. Não perdão para conseguir dinheiro. Perdão de coração. Giovanna pegou a bolsa, furiosa. Você vai se arrepender, velha. Seu neto vai crescer sem saber quem você é. Se ele crescer com você, respondi, vai ser melhor assim mesmo. Eles saíram batendo a porta. Ouvi o carro arrancando, pneu cantando no asfalto. Desliguei o gravador. 2 horas de conversa registradas. Sentei na cadeira de balanço e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não de fraqueza, de alívio. Na terça-feira, a doutora. Silvia me ligou agitada. Helena, consegui contato com a avó do Gabriel. Ela quer conversar com você, pessoalmente. Dona Marlene morava em Caldas Novas, a 3 horas daqui. Pegamos a estrada na quarta de manhã, eu e a doutora Silvia no carro dela. A viagem inteira meu estômago esteve embrulhado. Ia conhecer o menino que meu filho nem sabia que existia. A casa de Dona Marlene era simples, pintada de amarelo desbotado, com varanda cheia de vasos. Ela nos recebeu com café coado e pão de queijo ainda quente. Tinha cabelo todo branco preso num coque, mãos trêmulas de artrose, olhos cansados de quem criou filho sozinha 2 vezes. Senta, filha. Você deve estar cheia de perguntas. Gabriel estava na escola. Dona Marlene disse que era melhor assim, que criança não precisava entender essas confusões de adulto ainda. Vou te contar do começo. Ela suspirou, mexendo o café. Giovanna engravidou com 19 anos. O pai do menino sumiu quando soube. Minha filha ficou desesperada, chorando que a vida dela tinha acabado. Eu que criei o Gabriel os primeiros anos enquanto ela terminava a faculdade. Quando o menino fez 5 anos, Giovanna apareceu dizendo que ia recomeçar em Goiânia. Conseguiu emprego bom,
Queria construir vida nova, deixou o Gabriel comigo e prometeu buscar quando estivesse estável. Ela buscou? Dona Marlene riu amargo. Nunca. Aparece aqui de 3 em 3 meses, traz presente caro, tira foto, posta nas redes sociais escondidas e vai embora. O menino chama ela de mãe, mas nem sabe direito o que isso significa. Ela pegou o celular e me mostrou fotos. Gabriel era lindo. Olhos amendoados, sorriso largo, aparelho nos dentes, uniforme de escola particular, mochila de marca. Tudo pago com o dinheiro que Giovanna desviava da minha família. Quando ela começou a namorar seu filho, me ligou desesperada. Mãe, não conta nada pra ele. Homem não casa com mulher que tem filho, promete que guarda segredo. Eu prometi porque sou boba, porque achei que ela ia contar quando o relacionamento ficasse sério. Mas ela nunca contou. Nunca. Casou, engravidou, teve o bebê e o Rodrigo não faz ideia que tem um enteado de 13 anos. Dona Marlene limpou uma lágrima. Sabe o que dói mais? É ver meu neto perguntando por que a mãe dele não leva ele nas festas de família. Porque ele tem que ser segredo. Que vergonha ele causa. Meu coração partiu. Ele acha que é culpado? Acha. E eu não sei o que dizer para confortar. A doutora Silvia puxou documentos da bolsa. Dona Marlene, a senhora teria coragem de testemunhar isso tudo oficialmente, com registro em cartório? Tenho. Tô cansada de ver minha filha destruir todo mundo em volta. Ela fez isso com o ex-marido, tá fazendo com vocês, e o próximo já tá na mira. Alguém precisa parar ela. Voltamos para a cidade com uma declaração autenticada, comprovantes de pensão, prints de conversas, tudo documentado. A bomba estava armada. Naquela noite, Rodrigo apareceu na minha porta, sozinho. Olheira ainda mais funda, roupa repetida, cheiro de cigarro. Ele tinha voltado a fumar, coisa que largou faz 5 anos. Mãe, posso entrar? Deixei. Ele sentou na mesa da cozinha, no mesmo lugar que sentava quando era criança e tinha problema na escola. A Giovanna tá furiosa com a senhora. Disse que vai processar por calúnia. Calúnia é mentira, filho. Tudo o que falei é verdade documentada. Ele esfregou o rosto. Eu não sei mais o que é verdade. Tá tudo muito confuso. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Rodrigo, vou te perguntar uma coisa, e quero que você responda com sinceridade. Você realmente conhece a mulher com quem casou? Claro que conheço. Então me diz, quantos filhos ela tem? Ele riu sem graça. 1. Nosso filho. Que pergunta é essa? Levantei, peguei a pasta em cima da geladeira e coloquei na frente dele. Abre. Rodrigo abriu. A primeira coisa que viu foi a certidão de nascimento de Gabriel. Ele leu uma vez. Leu de novo. Olhou para mim com os olhos arregalados. O que é isso? É o filho que sua esposa escondeu de você. Gabriel, 13 anos. Mora com a avó em Caldas Novas. Ela paga 1.200 de pensão por mês. O silêncio que caiu naquela cozinha foi do tipo que dói nos ouvidos. Você tá mentindo, ele sussurrou. Você inventou isso para separar a gente. Tenho testemunha, documentos, fotos, comprovantes. Quer ligar para sua esposa e perguntar? Ou prefere continuar sendo enganado? Rodrigo pegou a pasta e saiu sem falar mais nada. A porta fechou devagar dessa vez. E eu soube. A rachadura no casamento dele tinha virado cratera. Rodrigo voltou 3 dias depois, mas era outro homem. Cabelo cortado, barba feita, olhos vermelhos de quem chorou tudo que tinha direito. Bateu na porta de manhã cedo. Eu estava tomando café da manhã, pão com manteiga e café preto, quando vi ele pelo vitrô da porta. Abri. Ele não entrou. Ficou parado ali no batente como criança pedindo desculpa depois de aprontar. Mãe, é verdade. É tudo verdade. Fiz sinal para ele entrar. Sentou na cadeira da cozinha e começou a falar. Disse que confrontou Giovanna na mesma noite. Ela negou, gritou, chamou ele de louco, disse que eu tinha inventado tudo por ciúmes. Aí eu liguei para o número da dona Marlene que estava nos papéis. Ela atendeu, confirmou tudo.
Me mandou foto do Gabriel. Ele soluçou. O menino é igualzinho a mim na idade dele, mãe. Eu tenho um enteado de 13 anos que eu nem sabia que existia. O que a Giovana falou quando você mostrou as provas? Chorou. Disse que teve medo de me perder, que mulher com filho não arruma marido, que ia contar depois, mas nunca foi a hora certa. Ele limpou o nariz com as costas da mão. Mas o pior não foi isso. Então o que foi? Comecei a juntar as peças, mãe. Lembrei de todas as vezes que ela disse que estávamos apertados. Todas as vezes que me pediu para te pedir dinheiro emprestado. E percebi. Ela usava nosso dinheiro para pagar pensão do Gabriel. Me fez pedir empréstimo no seu nome para sustentar um filho que ela escondeu de mim. Ver meu filho descobrir que foi fantoche doeu diferente. Doeu como mãe que vê o filho levar tombo, mas sabe que a dor é necessária para ele aprender. E agora? Perguntei. Agora eu preciso da sua ajuda, de verdade dessa vez. Não para dinheiro, para sair dessa. Liguei para a doutora Silvia na mesma hora. Ela chegou em 40 minutos com a pasta de guerra. Sentamos os três na mesa e ela explicou o plano. Primeiro, você, Rodrigo, vai depor em cartório, confirmando que sua mãe foi induzida a assinar contratos sem conhecer os valores reais. Isso anula a responsabilidade dela. Mas aí a dívida fica comigo, ele disse. Fica. E vocês vão ter que pagar, vender o carro, cancelar planos, cortar supérfluo. Mas é dívida de vocês, não dela. Segundo, Helena entra com processo por estelionato, apropriação indébita e uso indevido de documentos. Giovana responde criminalmente. Rodrigo engoliu seco. Criminalmente. Ela cometeu crime, Rodrigo. Não uma vez, várias, e tem histórico. O Ministério Público vai adorar esse caso. Terceiro, você pede separação de corpos imediata e inventário dos bens. O apartamento que vocês moram é alugado, então não tem divisão. Mas tem o carro, os móveis, as dívidas. Durante 2 semanas, foi guerra. Giovana me ligou 12 vezes berrando ameaças. Você vai pagar por destruir meu casamento. Vou te processar até você ficar na rua. Gravei tudo. A doutora Silvia mandou as gravações para o juiz. Giovana ganhou medida protetiva, proibindo ela de entrar em contato comigo. O banco aceitou remover meu nome como avalista mediante o depoimento do Rodrigo. A dívida voltou para o nome deles. 10.400 do parto, mais os 8.000 do cartão de crédito, mais 12.000 dos móveis. Total, R$ 30.400 só na cabeça deles. O empréstimo consignado foi mais complicado. Levei 3 meses, mas consegui cancelar provando que a da assinatura foi obtida mediante fraude. O banco estornou os valores já descontados da minha aposentadoria. R$ 5.040 que voltaram para minha conta de uma vez. Giovana teve que vender a TV de 5.000, o sofá de couro, as roupas de marca. Rodrigo vendeu o carro que ele amava, um Civic preto, por 28.000. Usou para quitar parte da dívida. Eles tiveram que sair do apartamento chique e voltar para um kitnet de 2 cômodos. Sem suíte, sem varanda gourmet, sem portaria 24 horas. E sabe o que foi mais satisfatório? Foi receber a intimação de que Giovana estava sendo investigada também pelo golpe no ex-marido. A vítima anterior, quando soube do caso, reabriu o processo. Ela ia responder por 2 crimes em vez de 1. Rodrigo aparecia aqui toda semana agora. Trazia o bebê que eu finalmente conheci. Davi. Olhos iguais aos do pai, bochecha gordinha, cheiro de sabonete de bebê. Mãe, me perdoa, ele disse numa dessas tardes, com o Davi dormindo no meu colo. Me perdoa por tudo. Já perdoei, filho, mas perdão não apaga a consequência. Você vai reconstruir a sua vida tijolo por tijolo, e dessa vez, com dignidade. 6 meses depois, eu estava na varanda regando as plantas quando vi Rodrigo estacionar na frente de casa. Ele vinha sozinho agora, sempre sozinho. O divórcio tinha saído há 3 semanas. Giovana ficou com a guarda compartilhada do Davi, mas Rodrigo tinha o menino a maior parte do tempo. Ela arrumou emprego em São Paulo, disse que precisava recomeçar longe de tudo. Na verdade, estava fugindo dos processos, das dívidas, da vergonha.
Mãe, posso entrar? Pode. Ele trazia uma sacola. Entrou, sentou na mesa da cozinha, respirou fundo 3 vezes antes de falar. Vim te devolver uma coisa. Abriu a sacola e tirou o relicário de ouro branco da minha bisavó. O mesmo que eu tinha levado para o hospital há 6 meses, embrulhado em papel de seda, pronto para ser presente. O mesmo que voltou comigo inteiro, não entregue, rejeitado junto com a minha presença. Encontrei escondido no fundo do armário da Giovanna. Ela ia vender, mãe. Tinha até levado num avaliador. Consegui pegar antes. Segurei o relicário com as 2 mãos. Estava gelado, pesado, cheio de história. 4 gerações de mulheres tinham usado aquilo. E quase virou dinheiro na mão de uma golpista. Obrigada por resgatar. Eu que peço desculpa. Por tudo. Ele colocou as mãos sobre as minhas. Passei 6 meses pensando em como fui cego. Como deixei aquela mulher me afastar de você. Como assinei papéis colocando você em risco. Como te expulsei de um hospital. A voz dele falhou no final. Rodrigo, olha para mim. Esperei ele levantar os olhos. Você errou. Errou feio. Me magoou de um jeito que ainda dói quando respiro fundo. Mas você reconheceu. Você acordou. E mais importante, você agiu. Mas eu quase destruí a senhora. Quase. Mas não destruiu. Porque no final eu me defendi. Aprendi que amor de mãe não pode ser capacho. Que perdoar não é aceitar migalha. Que dignidade não se negocia nem por filho. Servi café para nós 2. O mesmo café da panela velha de alumínio que fazia desde que ele era criança. Sabe o que a doutora Silvia me disse outro dia? Comentei sentando de frente para ele. Que eu devia escrever tudo o que aconteceu. Que outras mulheres precisam saber que dá para reagir, que dá para se impor, que nunca é tarde para recuperar o respeito próprio. A senhora devia mesmo. Quantas mães estão passando pelo que a senhora passou? Muitas. E a maioria não reage porque tem medo de perder o filho. Mas sabe o que aprendi? Que quando a gente se perde para não perder o outro, a gente perde os 2. Rodrigo limpou uma lágrima que escapou. E agora, mãe? A gente consegue reconstruir? Consegue. Mas devagar. Tijolo por tijolo, como eu disse. Você vem aqui, traz o Davi, me conta da sua vida. Eu te conto da minha. A gente vai se conhecendo de novo, como 2 pessoas que se respeitam, não como um que usa e outro que aceita. Eu tô morando num apartamento de 1 quarto, dividido com outro rapaz. Trabalho 2 horas extras todo dia para pagar as dívidas. Não tenho mais carro, não saio, não compro nada supérfluo. Ele deu um sorriso cansado. Mas pela primeira vez em anos, eu durmo em paz, porque não tenho mentira escondida, não tenho manipulação. Não tenho medo de abrir a porta e descobrir mais uma bomba. Isso se chama dignidade, filho. É um preço alto, mas vale cada centavo. Ficamos conversando até o sol começar a descer. Ele me contou que tinha levado o Davi para conhecer o Gabriel, o meio-irmão de 13 anos, que os 2 brincaram juntos, que o menino mais velho segurou o bebê com cuidado de quem entende responsabilidade. Dona Marlene me tratou melhor do que eu merecia, mãe. Me deu café, me mostrou o álbum de fotos do Gabriel, disse que eu podia visitar quando quisesse. Ela é mãe também. Sabe que filho erra, mas merece segunda chance quando aprende. Quando Rodrigo foi embora, fiquei segurando o relicário na varanda. O sol batia no ouro branco, fazendo ele brilhar. Pensei na minha bisavó cruzando o oceano com aquela joia costurada no vestido. Pensei na minha avó sobrevivendo à guerra. Pensei na minha mãe criando 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Mulheres fortes. Mulheres que não se curvaram. E agora eu fazia parte dessa linhagem não só de sangue, mas de escolha. Porque força não é aguentar tudo calada. Força é saber quando falar chega. 2 meses depois, Rodrigo me ligou. Mãe, posso levar o Davi aí no sábado? Queria que a senhora ensinasse aquela receita de bolo de cenoura da vovó. Quero fazer para o meu filho quando ele crescer. Pode vir, mas aviso, tem que ter paciência. Receita de mãe não se aprende correndo.
Demora, precisa atenção, precisa respeito pelos ingredientes. Ele riu do outro lado. Entendi o recado, mãe. Vou com tempo e com coração aberto. Desliguei o telefone e olhei em volta da minha cozinha. A mesma cozinha onde recebi aquele telefonema que mudou tudo. A mesma mesa onde assinei papéis sem ler. A mesma cadeira onde chorei de humilhação. Mas agora era diferente. Porque agora essa cozinha não era palco de desrespeito. Era território reconquistado. Era casa de mulher que aprendeu a se valorizar. E se tem uma lição que essa história inteira me ensinou, foi essa. Dignidade não é favor que a gente pede. É linha que a gente traça. E quando alguém cruza essa linha, a gente não chora. A gente ergue a cabeça e mostra a porta. Porque amor verdadeiro, seja de mãe, de filho, de quem for, só existe quando tem respeito. E respeito não se implora, se conquista. Se esta história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que precise ouvir que nunca é tarde para se impor, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber onde estão as mulheres fortes que sabem que dignidade não tem preço. E se essa história te ensinou algo, se te fez refletir sobre seus próprios limites, dá um like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente compartilha histórias reais de quem não se curvou, de quem escolheu se respeitar, de quem entendeu que amor sem dignidade não é amor, é prisão.